Pai dos irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 11. E o nosso tema é a cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. Nós vamos ver nessa lição Jesus curando este homem no sábado. E claro, a aversão ou os fariseus foram muito contrários a isso, porque eles achavam que não devia fazer nada no sábado, nem bem nem mal. E Jesus contestou eles acerca disso. No nosso texto do dia, que está em Marcos, capítulo 3, versículo 4, diz assim: E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se, ou seja, eles não tinham resposta. Por quê? É melhor fazer o bem para o próximo, sempre o melhor é fazer o bem. Mas antes de nós continuarmos a lição, meus irmãos, eu queria dizer uma coisa para os irmãos. É bem provável que eu só vou conseguir voltar a fazer os comentários lá para a lição 10 da próxima revista. Eu vou tentar fazer o mais antes possível. Por quê? Porque eu estou de mudança e até eu me habituar, que eu estou indo para outro país, até eu chegar lá, conseguir me estabelecer, me localizar direitinho, demora um certo tempo. Então, eu queria pedir para os irmãos a compreensão dos irmãos, que é bem provável que eu só vou conseguir fazer a lição lá para a lição 10. Eu espero até antes, né? Eu espero que não precisar voltar a fazer o comentário ano que vem, mas eu espero antes fazer. Eu estou indo no dia 11 agora, eu vou adiantar e vou lançar na rede, no canal, as duas últimas lições, as 3 últimas lições, se eu não me engano, para ficar tudo certinho. Amém, irmãos? E a nossa síntese: a cura do homem que tinha uma das mãos atrofiada foi uma restauração que contemplou não apenas o aspecto físico, mas também a dimensão social e emocional daquele homem. Por que a lição vai dizer isso? Porque aquele homem tinha uma mão, a lição vai dizer que ele tinha a mão direita mirrada, ou seja, ele não podia cumprimentar, tinha muitas coisas que ele não podia fazer, ele não tinha como ele fazer. Então ali nós vemos que restaurou a vida dele toda, na questão social. Então Jesus, quando ele veio, ele fez o milagre como um todo. Não foi somente a mão mirrada que Jesus restaurou, mas também através da mão, através do milagre que Jesus fez, restaurou toda a vida daquele homem. O nosso texto bíblico, que está em Marcos, capítulo 3, versículo 1 ao 6, diz assim: E outra vez entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar vida ou matar? E eles calaram. Eles aqui eram os fariseus, os doutores da lei da época. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Ou seja, depois ficaram indignados com aquela situação e já começaram a ver como iriam matar Jesus. Mas Jesus, ele faz esse milagre dentro da sinagoga, onde estavam todos aqueles doutores reunidos. Aquele homem estava ali, com certeza, para ouvir a palavra. Jesus se compadeceu daquele homem e restaurou a mão daquele homem. A nossa introdução. A lição de hoje fecha um ciclo de 5 episódios relatados por Marcos, que envolvem controvérsias entre Jesus e os líderes religiosos, escribas e fariseus de seu tempo. Tais controvérsias se davam pelo fato de que o mestre não seguia a agenda religiosa e legalista deles. A primeira dessas controvérsias foi abordada na lição anterior. As outras 3 dizem respeito ao fato de Jesus chamar um coletor de impostos para compor seu colégio apostólico e, por conseguinte, sentar-se na casa deste com muitos publicanos e pecadores. Os coletores de impostos aqui, nós sabemos que quem foi Mateus, mas eram mal vistos pela sociedade, principalmente pelos judeus, porque eles diziam, tinha aquela questão que Roma cobrava o imposto, eles colocavam sempre um pouco a mais para poder extrair uma certa, se fosse na nossa linguagem, uma propina. E não pratica do jejum pelos discípulos do Senhor. E a quarta diz respeito ao ato de os seguidores do mestre escolherem espigas e os comerem em pleno sábado. Finalmente, a quinta controvérsia será estudada na presente lição. Então, eles ficavam muitas controvérsias. Então, ele tem que morrer de fome só porque é sábado. Então, Jesus até faz alusão acerca de Davi, dos valentes dos homens de Davi naquele momento, que comeram pão. Nós falamos na lição passada. Mas aqui, meus irmãos, nós vemos que Jesus, ele restaura. Ele entrou em controvérsia, falou contra aqueles homens. Porque aqueles homens faziam bem para os seus animais, para os seus negócios. Mas quando ele era para fazer o bem para o próximo, ficava retendo a bênção. Então Jesus foi contrário. Jesus, ele indagou, ele questionou aqueles homens e fez o milagre.
Os fariseus à espreita de Jesus, a frequência do Senhor nas sinagogas. Marcos, como os autores dos evangelhos, informam uma vez mais que Jesus foi a uma sinagoga. Na verdade, essa é a terceira vez, ainda no início de seu evangelho, que Marcos diz que o Senhor esteve em uma sinagoga. As sinagogas, elas não existiam no Antigo Testamento, foram colocadas na época quando o povo estava na Babilônia, estava recluso na Babilônia, foram levados cativos para a Babilônia, e lá, como não tinha templo, começaram a instituir sinagogas para que eles pudessem ouvir a palavra de Deus. Claro, os escribas, eles ficaram muito hábeis, porque eles tinham a lei praticamente de cor, e nós vemos ali que eles começaram a falar acerca das leis. Não existia uma, existia algumas sinagogas foram instituídas, e essa questão também foram levadas para Jerusalém, quando estava ainda reconstruindo o templo por Esdras. Depois aconteceu tudo o que aconteceu, teve o reino Medo-Persa que ajudou muito a Palestina, ou seja, Jerusalém. Depois foi Alexandre, ou seja, a Grécia dominou, depois os romanos. E na época dos romanos, o rei Herodes ficou 46 anos para construir o templo, ou seja, então a sinagoga existia para que o povo pudesse ouvir. E aqui nós vemos no Novo Testamento Jesus ele indo à sinagoga, ou seja, é uma questão de aprovação de Jesus, de aprovação de Deus acerca da sinagoga, onde se falavam acerca da palavra de Deus. E Jesus ia às sinagogas e pregava nas sinagogas. No entanto, foi dado o livro que diz que Jesus, esse Espírito está sobre mim, e me ungiu, e ali está registrado. E ali aqueles homens ficaram indignados tanto com Jesus que até expulsaram ele e ficaram até revoltados com a questão. Sendo, entanto, que dizem a tradição que a palavra dali era um sorteio ou aleatório. Não era aquele que iria ler a palavra que escolhia o texto. E sim, era aleatório. Cada um lia uma parte da Bíblia naquele dia, naquele momento foi dada essa palavra para Jesus, cumprindo-se a palavra que disse o profeta Isaías. Tópico 2, parte 2. Jesus destaca a presença de um homem invisível. A observação do texto de que estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Irmãos, com certeza esse homem não era a primeira vez que estava ali. Já havia muitos dias ou alguns anos que ele frequentava as sinagogas, que era comum. Porém, do anonimato, ele se tornou o protagonista. Claro, o protagonista é Jesus, mas a gente vê que ele recebeu a cura, que ele recebeu a restauração, que ele recebeu o milagre do Senhor. Então ele passou a ser invisível para todo mundo ver ele como que? Como a manifestação da presença do Senhor. E Deus, o Senhor Jesus, ele manifestou a sua glória, claro, a sua glória, a sua presença, o seu milagre na vida daquele homem. Aquele homem saiu do anonimato, saiu da invisibilidade e acabou sendo visível a todos. Parte 3. Os fariseus acompanham os passos de Jesus. Onde Jesus ia, eles iam atrás para questionar aquilo que Jesus fazia, para questionar aquilo que Jesus falava. Nós vamos ver várias passagens, Jesus comendo com os pecadores, eles questionando, Jesus curando no sábado, eles questionando, como a nossa lição de hoje. Não foi só uma vez, Jesus curou outras vezes no sábado, eles questionavam. Então eles ficavam atrás de Jesus para saber onde Jesus iria errar, onde Jesus ia dar uma vacilada para eles poderem pegar algum ensejo, alguma coisa que Jesus tivesse falado ou tivesse dito, para falar contra Jesus, para levar até os doutores da lei. Porque existia isso, meus irmãos. Naquela época existiam os olheiros, que ficavam ali olhando o povo, vigiando o povo, para ver se o povo fizesse alguma coisa errada, era levado ao sumo sacerdote para ser julgado. Então eles estavam fazendo isso com Jesus. Jesus era rabino, Jesus era mestre, e eles ficavam ali rodeando Jesus, porque eles não estavam querendo saber de ouvir Jesus para aprender, para se converter. Não, eles estavam ouvindo Jesus para julgar Jesus e para condená-lo. Tópico 2. O que se deve fazer no sábado? Jesus reintegra a sinagoga os homens dantes invisíveis. Como local de ensinamento da lei, textos como o de Levítico, por exemplo, certamente era conhecido na sinagoga. Portanto, sem dúvida alguma, este homem vivia à margem da sociedade e a sinagoga não era uma exceção. No entanto, ao ordenar que ele se levante, e não apenas isso, mas também venha para o centro do recinto, Jesus faz com que este homem seja novamente visto pelas pessoas. Então Jesus chama aquele homem, Jesus está na sinagoga, como já falamos, um lugar público, onde as pessoas poderiam entrar para ouvir a lei. E aqui nós vemos que esse homem, ele está Jesus chama ele para que todos vejam. E claro, os questionamentos, como aqui no tópico anterior nós vamos ver, os questionamentos, por que está chamando esse homem? Hoje é sábado, vai curar no sábado, vai fazer, vai não sei o quê. E questionaram ele. Ao invés de dar graças a Deus ou aplaudir a atitude de Jesus, de fazer o bem, eles questionaram Jesus que está fazendo bem porque era a lei.
A lei, meus irmãos, ela termina, Jesus ele faz o quê? Ele coloca o amor em prática. Então o amor é maior do que a lei. 2. Perguntas sem respostas. Diversamente das controvérsias anteriores, quando quem indaga o Senhor são os adversários religiosos, escribas e fariseus. Nesta ocasião, é o mestre quem os questiona, inquirindo-os acerca do que deveria ser feito. Jesus já tinha situações que Jesus já tinha feito uma pergunta para eles. Eles faziam uma pergunta para Jesus, faziam um questionamento para Jesus, Jesus levava o questionamento para eles responderem, para eles darem a sentença. E aqui não foi diferente. Jesus perguntou, chamou aquele homem, sabia que ele estava pensando, Jesus como Deus, como homem, sabia. E às vezes, meus irmãos, a gente não precisa nem ser onisciente. Às vezes você faz alguma coisa, só de você ver o semblante das pessoas ali no recinto, ali onde você está, você já começa, não que tira conclusões falsas, mas porque Jesus acompanhava aqueles homens. Acompanhava não, porque Jesus estava sempre com aqueles homens, Jesus conhecia aqueles homens. Né? E ali naquele momento, Jesus conhecendo aqueles homens, faz uma pergunta para eles, o que é melhor, fazer o bem e fazer o mal? Eles não tiveram resposta. Porque se eles começassem a falar, Jesus ia começar a questioná-los acerca das coisas que eles faziam através dos negócios deles. Porque eles tinham negócio ali em Jerusalém, eles tinham negócios. Então Jesus ia começar a questionar, ia ficar feio para eles. Então eles não preferiram não responder nada. Como ele algumas vezes, Jesus deixou eles sem resposta e sem pergunta. Parte 3. Um dia santo requer que se pratique coisas boas nele. Não obstante o homem não estar sob nenhum risco, as perguntas de Jesus colocam a questão em um patamar que transcende tal discussão. Seu motivo para agir não é a emergência ou o sufoco, mas o amor. Jesus agiu por amor, por compaixão daquele homem. Jesus foi compassivo, se compadeceu daquele homem e agiu em favor daquele homem. E aquele homem ele teve a possibilidade, a oportunidade de receber o milagre do Senhor. Os dias foram feitos para nós fazermos o bem para o nosso próximo. É sábado, não sei o que, eu não posso fazer o bem para o meu irmão. O que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Como é que eu vou fazer? E aqui Jesus ele dá a receita. Para a prática do amor não existe limites. E o tópico 3, milagre é a decisão dos adversários do Senhor. A indignação e a tristeza do mestre. O silêncio dos fariseus, isto é, sua omissão diante da dor daquele homem, outrora invisível, provoca inicialmente uma indignação do mestre. Claro, Jesus querendo fazer o bem, eles eram os doutores da lei, deveriam prestar um serviço para a sociedade, saindo contra aquilo que Jesus está fazendo? Como isso? Eles deveriam fazer o bem, deveriam aplaudir aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus não estava fazendo nada de errado, Jesus estava fazendo o amor, cumprindo a palavra de Deus, o amor que ele estava tendo por aquele homem, o amor que Jesus estava vendo aquela situação daquele homem e curou. Por que mais Jesus não podia ter curado na segunda, na terça, no sábado? No sábado não, no domingo, qualquer dia. Por que Jesus curou no sábado? Para nós enxergarmos, meus irmãos, que o importante é fazer o bem. Não existe restrição para fazer o bem ao nosso próximo. Não existe restrição para colocar o amor em prática. E aqui no 2, a cura física e emocional. Falando da mesma narrativa, Lucas informa que claramente a mão atrofiada era a direita, como nós falamos no começo. Ou seja, agora ele podia cumprimentar as pessoas, porque as pessoas se cumprimentavam, tinham essa questão, podia comer melhor, podia se associar com as pessoas melhor, principalmente na questão do cumprimento. Então Jesus ele cura a parte física e emocional daquele homem. Antes se sentia pequeno, se sentia rejeitado pela sociedade, agora não. Agora tem a possibilidade de associar, de ser sociável com as pessoas, de estar, poder cumprimentar, poder comer junto, ninguém poder ficar, esse camarada aí, como às vezes acontece no nosso meio. Agora aquele homem estava restaurado, a sua parte física e emocional. Por que emocional? Porque agora aquele homem tinha mais disponibilidade, mais vontade de viver, mais vontade de estar com as pessoas, de estar com indo a lugares, estar com pessoas. Agora ele tinha total acessibilidade para que as pessoas não ficassem olhando para ele de uma forma torta, de uma forma preconceituosa. Agora não, agora ele tinha total vontade e desejo, porque a gente sabe, meus irmãos, o nosso emocional conta muito. E aqui o emocional daquele homem com certeza contou muito também. A união para fazer o mal. Do emudecimento à paralisação após constatar o milagre, os fariseus saíram imediatamente da sinagoga e tomaram logo o conselho contra os herodianos. Os herodianos eram um grupo político partidário simpatizantes de Herodes Antipas, que lutavam para que este governasse a Judéia. A época governada do Pilatos. Irmãos, veja bem uma coisa. Esses homens eram avesso à questão partidária. Por quê? Porque eles estavam sob o domínio dos romanos.
Mas agora eles queriam jogar aquilo que Jesus estava fazendo para os romanos, porque na lei deles não podia matar, mas os romanos matavam. Então se alguém fosse, porque o imperador, o César, vamos dizer assim, do momento, da época, os Césares, eles faziam de tudo para que não viesse ter motim. E se eles levassem a questão de Jesus falando que estava tendo motim, o que aconteceria? Eles iriam prender Jesus, açoitar Jesus e matar Jesus. Então, como eles não tinham poder para isso, porque eles estavam sob o jugo de Roma, eles queriam fazer isso, se aliaram com os partidários ali para poder entregar Jesus para os romanos. Então, meus irmãos, nós vemos o mal daqueles homens. Jesus faz o bem, só que eles entregam Jesus por quê? Porque foram controversos aquilo que Jesus fez, por mera inveja, porque queriam estar no lugar de Jesus, e aí nós vemos que eles foram contrários, começaram a fazer como é que a gente vai fazer, começaram a maquinar, a pensar como é que a gente vai fazer para entregar esse homem. Como que a gente vai fazer? Começaram já a arquitetar como fariam para entregar Jesus. Lamentável, meus irmãos, hoje às vezes nós fazemos o bem, nós falamos acerca do reino de Deus, fazemos aquilo que nós podemos e as pessoas dentro da igreja às vezes faz de tudo para nos derrubar, infelizmente. E a nossa conclusão. A grande ironia dessa narrativa é que quando Jesus questiona os fariseus acerca de se fazer bem ou mal no sábado, ele também acrescenta uma segunda pergunta: salvar a vida ou matar? A principal indagação parece despropositada ou, no mínimo, fora de contexto. Porém, no versículo 6, o evangelista revela que a questão faz todo sentido. Os fariseus que ignoraram o Senhor ter curado o homem da mão atrofiada no sábado, não hesitaram em formar conselho com os herodianos para ver como poderiam matar Jesus. Havia uma indisposição para fazer o bem, mas uma grande disponibilidade para executar o mal. Ninguém queria fazer o bem, todos desejavam fazer o mal. Infelizmente, é no nosso dia. Quando alguém está fazendo alguma coisa que está dando resultado, está fazendo bem para o próximo, muitos são contra. Infelizmente, irmãos. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E ore por nós, meus irmãos. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.